Oi, pessoal! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Confinados, mas bem. Pessoal, olha só. A gente vai falar hoje sobre a Revolução Francesa, tá? Peraí, deixa eu voltar o slide aqui para vocês. Pronto, a nossa capa. É um assunto que não é um assunto muito simples, tá? É um assunto relativamente difícil, é muito legal. Ele é muito importante, porém longo e difícil, tá? Então é bom que vocês tenham uma leitura do assunto, né? Então, que leitura, Rose? A nossa apostila, tá? Começa o assunto lá na página 27. Então, vocês dando uma leitura, lendo um pouquinho, né, a nossa apostila, prestando atenção nos slides e prestando atenção no que eu estou falando para vocês, eu acho que vocês vão conseguir entender bastante, né, ou pelo menos o que é importante para mim que vocês entendam da Revolução. Caso não entendam, hoje à tarde a gente tem o plantão para tirar as dúvidas, mesmo porque todos os exercícios que tiverem na apostila referentes à Revolução Francesa eu gostaria que vocês fizessem, tá bom? Mantenham uma rotina de estudo, não só em história, em todas as matérias, para quando a gente voltar, né, todo mundo junto lá, firmes e fortes presencialmente, vocês tenham tido essa rotina e que o tempo não tenha sido perdido, tá? Então é legal que vocês tenham uma rotina de estudo. Bom, então vamos lá. Vamos para a matéria propriamente dita, prestando muita atenção, o máximo possível, pessoal. Bom, vou começar explicando para vocês essa imagem, né? Essa mulher aí, ela representa a liberdade, tá? Então, de um lado, nós temos algumas pessoas muito bem vestidas, né? Que são os burgueses. Ao mesmo tempo, a gente tem trabalhadores urbanos, né, que é representado, por exemplo, pelo menino que está com a arma na mão. Temos trabalhadores rurais, que é representado pelo rapaz, né, um pouco mais velho, com uma espada, né, um instrumento de trabalhar mais no campo, sei lá, né, mas com uma roupa que você vê que é uma roupa mais simples, né, de um trabalhador do campo. E ela chamando o pessoal para a luta, né, vamos em busca da liberdade. Esse quadro ele foi feito em 1830, portanto não foi feito durante a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai de 1789 a 1799, mas esse quadro foi criado por um artista que nasceu durante o Iluminismo, né? E a Revolução Francesa ela é a prática do Iluminismo. O Iluminismo é a teoria e a Revolução Francesa é essa teoria colocada em prática, quando a burguesia, juntamente com o terceiro Estado, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, peguem armas e vão lutar pelos seus direitos, vão lutar pela liberdade, vão lutar pela igualdade. Tá? Então esse quadro ele é muito representativo, embora ele não seja do período da Revolução Francesa, mas ele retrata esse período, tá? 1830. Vamos para o nosso próximo slide, vamos ler essa introdução aí, ó. Preciso saber tudo isso? Precisa, tá? Então vamos lá. Foi o conjunto de eventos que de 1789 a 1799 precisa saber as datas. 1789 é quando inicia-se a Revolução Francesa com a queda da Bastilha, que eu já vou explicar para vocês o que é Bastilha e como que isso se deu. Essa data é importante porque ela marca o início da Idade Moderna, tá? Então, o início da Idade Contemporânea, o fim da Idade Moderna. Então, inicia-se a Idade Contemporânea a partir de 1789. Então, alterou o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime. Então, o que era o antigo regime, né? Era aquelas características feudais, né? Tinha resquícios ainda do período feudal. E aquilo oprimia a população, oprimia muito o povo, a elite não pagava impostos. Quem era a elite? O primeiro e o segundo estado, que era o clero, o primeiro estado. O segundo estado eram os nobres, incluindo o rei,
né? E eles não pagavam impostos, e aquilo revoltava a população trabalhadora, revoltava os burgueses que tinham muito dinheiro, mas eles não tinham prestígio nenhum, não tinham participação nenhuma na sociedade, né? Então isso foi, né, cada vez mais apertando a população querendo a sua igualdade. Continuando aí, ó, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental, pessoal? Ai, 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 hein? Tem que lembrar. Lembram-se do Camaro Amarelo, quando a gente brincava? Né? É aquela sociedade que não tem mobilidade social. Quem nasce pobre, cresce pobre e morre pobre, tá? Então, cuidado, não estou falando de classe social, porque classe é quando tem mobilidade. Eu estou falando de estamento, tá bom? A Revolução rompeu com o antigo regime, então deixou de ter o antigo regime, tá? Por um tempo, que dominava a Europa desde o século XV. Tornou-se, assim, um importante marco histórico, iniciando a Idade Contemporânea. Então, 1789, acaba a Idade Moderna, inicia-se a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa inspirou reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. A gente vai vendo nos nossos próximos assuntos, por exemplo, que ela influenciou a Inconfidência Mineira, tá? Inclusive que a gente comemorou nessa semana, né, Tiradentes, que foi o mártir dessa Inconfidência. Então, voltando. As causas, né, dessa Revolução Francesa cheia de tantos detalhes. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia. Nossa, eles gastavam com muita coisa, principalmente com guerra, tá? Guerra que colocava a população para lutar, mas gastava o dinheiro da população, porque eles não pagavam impostos. Eles quem? Primeiro e segundo estado. Pois o rei Luís XVI e sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios e com as guerras que a gente vai ver. As ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. O gasto com guerras. Além disso, o quadro econômico na França era péssimo, a fome ameaçava a população, tinha várias intempéries, como seca, por exemplo, né, que prejudicava a agricultura. E a divisão da sociedade, olha lá, a divisão da sociedade francesa também pode ser considerada causa da Revolução Francesa, pois não havia mobilidade social, né? Quem nascia pobre crescia pobre, e a posição social dependia do nascimento, uma sociedade estamental, certo? A Revolução Francesa ocorreu em 1789 e 1799. Pouco importante essa data, coloquei em vários slides isso para vocês não se esquecerem. Olha que imagem bonita, pessoal, da Revolução. Observem, né, os revolucionários. Olha que tem até mulher aí no meio da Revolução, muito legal, né? Muito interessante. Depois de um longo processo, o antigo regime foi destruído e os privilégios por nascimento destruídos. Marco do fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Vou batendo na tecla. Coisas importantes eu vou ficar batendo na tecla mesmo, tá bom? Aí tem o porquê que aconteceu, né? Esse quadro é bem importante para vocês fixarem. Nem vou ficar lendo ele para vocês, tá? Mas, primeiro, a crise social, crise econômica, crise política. Então, a crise social, a questão dos estamentos, primeiro, segundo, terceiro estado. Crise econômica, as intempéries, tanto seca como inundação, né? As dívidas que o Estado estava cada vez mais se enfiando aí, né, em relação aos privilégios da nobreza e em relação às guerras também. E a crise política aí, a estrutura antiga, né, gastos com a corte, com os palácios. Cheguei onde eu queria. A pirâmide social.
né? A gente vê pirâmide social desde o 6º ano. Vocês estão cansados de ver pirâmide social comigo, tá? Então, olha lá. Primeiro estado, o clero. 1% da população. Pouquinho, né? Segundo estado, a nobreza. 2% da população. Olha lá. Terras, cargos, esses 2 estados, né? Eles tinham terras, tinham cargos políticos, eles tinham prestígio, eles tinham privilégios e não pagavam impostos, isenção fiscal. Terceiro estado, a grande maioria da população, né? A burguesia, os camponeses, portanto, os trabalhadores do campo e os sans-culottes. Quem são os sans-culottes? São os trabalhadores urbanos, tá? Aqueles que não tinham roupas chiques, por isso sans-culottes de calças curtas, tá? As roupas deles eram de trabalhadores urbanos, de trabalhador que tinha que correr atrás do seu sustento, tá? E esses caras era quem pagava os impostos. Eles tinham obrigações, ainda algumas obrigações servis, né? Aí tá os resquícios da Idade Média, né? E pagavam muitos impostos. Os burgueses tinham dinheiro, só que eles não tinham participação política, tá? Como assim não tinham participação política, Rosa? Eles são 97% da população. Bom, primeiro, a gente está falando de uma monarquia absolutista, né? Mas ainda tinha direito a voto para ver o que era melhor, como que ia ser cobrança de imposto, tal. Tanto que o rei convocou esses 3 estados para votar o aumento de imposto. Quem que ia pagar imposto? Todo mundo ia apoiar, né? Primeiro e segundo estado ia apoiar esse aumento de impostos. Vocês acham que o terceiro estado ia apoiar mesmo? Lógico que não, né? Só que o voto era um voto por estamento, ou seja, o primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a outro voto e o terceiro estado tinha direito a um outro voto. Embora o terceiro estado fosse a maioria, né, eles iam ter só um voto para não ter aumento de impostos. Sempre, para tudo que ia ser votado, quem ia ganhar? O primeiro e o segundo estado, que era a grande maioria, tá? Por isso que vai ser o estopim, o pontapé inicial para a Revolução Francesa, essa reunião aí que o rei fez para votar o aumento de impostos, tá bom? Tomada da Bastilha. Tem um texto muito legal da tomada da Bastilha, na apostila de vocês, lá na página 30, tá? Vocês vão ver que a Bastilha, ela era uma prisão, né, de presos políticos. Tinham poucos presos políticos ali, ela estava meio que desativada, mas tinha preso político. E ao mesmo tempo que ela era uma prisão, ela era o lugar onde se guardava material bélico. O que é material bélico? Arma, pólvora, né? Era um depósito de material bélico do rei. Imaginem vocês, os revolucionários invadiram a Bastilha. Quando a gente fala queda, não é que eles derrubaram o prédio. Eles invadiram a Bastilha, libertaram os presos políticos que eram burgueses, eram os mentores da revolução, eram eles que pensavam a revolução, e ainda por cima se armaram, tá? Então, olha lá, tomada da Bastilha. Sem conseguir conciliar os interesses dos 3 estados e sem tomar decisão alguma, Luís XVI mandou fechar a Assembleia, fechar aquela reunião que eles estavam tendo lá. Descontentes, o terceiro estado, liderados pela burguesia, os mentores, quem pensou em tudo como que essa Revolução Francesa, pegaram em armas? Pegaram, mas não tanto quanto os camponeses e os sans-culottes, tá? Exigiu a criação de uma Constituição para a França. O povo saiu às ruas e iniciou-se, portanto, a Revolução. A manifestação do povo chegou na Bastilha, prisão política da monarquia francesa. Considerava-se que o povo invadiu essa prisão com o objetivo de se apoderar da pólvora lá existente. De qualquer forma, a queda da Bastilha, em julho de 1789, se tornou o símbolo do início da Revolução e o marco para o começo da Idade Contemporânea. Certo? Aí, pessoal, o momento revolucionário ele é dividido em 3 momentos, tá? Assembleia Nacional Constituinte, Convenção e Diretório.
Eu vou tratar a Revolução Francesa num bloco só. Não vou ficar prendendo muito vocês nesses 3 momentos aí, tá? Depois, conforme a gente for precisando desses momentos históricos, eu retomo. Não quero que vocês se preocupem muito com isso nesse momento, certo? Olha a Bastilha sendo invadida, muito legal. As pessoas revoltadas, com armas na mão. Aí vocês têm um resumão, né, da Revolução, tal. Aquilo que a gente já falou, né, que serviu de modelo, inclusive, para a América Latina buscar a sua independência. Olha lá, o que eu falei para vocês, que eu não quero que vocês se prendam muito, né? Ó, Assembleia Nacional Constituinte, Monarquia Constitucional, Convenção, Diretório, né? Vamos ver só os objetivos, tá? Sem se preocupar qual fase da Revolução é. Então, princípios burgueses do iluminismo, solução da crise econômica, manutenção da realeza. Lá durante a monarquia eles queriam a manutenção da realeza. Mas só que e conquistas para a burguesia, unidade nacional, guerra contra as potências absolutistas, e aí o diretório, que é quando acaba a revolução, né? Expansão das ideias revolucionárias para outros países, inclusive a América Latina, certo? Mais uma imagem da Revolução, um monte de gente morta, mas esse tanto de gente morta aí, ó, na queda da Bastilha, é pouco pro período que a gente vai ver de período do terror, tá? Muito pouco. Fase do terror, que é o que a gente vai ver agora. A fase do terror foi durante a convenção, tá? Tá lá na página 31 da apostila de vocês. Bom, como que aconteceu essa fase do terror? A burguesia, ela acabou se dividindo em 3 partidos. A partir de agora vai surgir a ideia de partido. Partido, partir, romper, tá? Antes, eles eram um único grupo, o Terceiro Estado. Antes de explicar, eu vou passar para esse slide aqui, depois eu volto naquele, ó. E surgem os partidos políticos, tá? Então, eles se dividem, se partem em partidos. Nesse momento, até então não existia partido político, pessoal, tá? Não existia. A partir de agora, a gente começa a falar de partido político, tá? Então, ó, são 3 partidos políticos. Quais são eles? Girondinos, que é o partido de direita, Jacobinos, que é o partido de esquerda, e o Pântano, que é o partido de centro. Como que isso aconteceu? Como que aconteceu essa divisão e por que a gente chama de direita, esquerda e centro? Tá? Então vamos lá. Durante a Assembleia Legislativa, o Terceiro Estado, eles precisavam votar, só que o Terceiro Estado tinha a alta burguesia, a baixa burguesia, né? Que eram os mentores lá que eu falei para vocês, e tinham os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais, mas enfim, quem pensava mesmo, né? Quem manifestava vontade de ter participação na política eram os burgueses. E eles acabavam que os que era a alta burguesia, tinha alguns desejos diferentes daqueles que eram da baixa burguesia. Eles queriam maiores privilégios, a vontade deles era diferente. E quando eles começaram a manifestar vontades diferentes, foi quando teve esse rompimento, quando eles se partiram. E aí, já ouviram a expressão a união faz a força? Né? Para eles terem força na hora de votar, eles resolveram sentar-se próximos. Né? Então, o que aconteceu? Eles pegaram e a alta burguesia, para ter essa força na hora de votar, foi e sentou todo mundo do lado direito. A baixa burguesia fez a mesma coisa, sentou-se todo mundo do lado esquerdo. E o Pântano, que eram aqueles que eram do centro, foram e sentaram entre os dois, tá? Bom, então, voltando. Girondinos, eles são mais conservadores, tá? São revolucionários? São,
mas eles buscavam conseguir conquistar os seus direitos, mais na conversa, mais na lábia, tá? Mais no bolso. Os jacobinos são de esquerda, são mais revolucionários, são aqueles que acham que vão conseguir os seus direitos pegando em armas mesmo, tá? E o pântano? O pântano é aquele cara que está em cima do muro, literalmente, por isso que ele está no centro, tá? Se fosse votado alguma coisa que iria favorecer os girondinos, portanto, os girondinos iam votar em massa naquilo, eles viam que era um favorecimento para os girondinos, eles votavam a favor dos girondinos. Se era uma coisa que favorecia os jacobinos, eles votavam a favor dos jacobinos. Ele é meio que Maria vai com as outras. Dependendo dos interesses deles, eles iam ou com um ou com o outro. Não é nada muito diferente da política atual, pessoal, tá? Não vão entrar nisso agora, mas é sempre assim, tá? A gente vai andando, vai caminhando conforme os nossos interesses, certo? Vou voltar lá no slide. O que foi a fase do terror, o período do terror, né? Duração de 1 ano, pessoal. Foi quando os jacobinos estavam no poder, portanto a esquerda, o lado mais radical. Então, olha lá, também conhecida como Revolução Popular, fase radical ou simplesmente terror, foi a fase da Revolução Francesa mais violenta e radical, liderada pelos jacobinos, pequenos comerciantes e profissionais liberais, e com grande participação das camadas mais pobres da população. Durou um pouquinho mais de 1 ano. E, pessoal, vou até pegar aqui minha cola, porque eu fiz até umas continhas para vocês. De 1793, né? Porque na apostila de vocês está falando exatamente 1 ano, tá? De 1793 a 1794, mais ou menos 55 pessoas morreram por dia. Ou seja, foram... Bom, imagina 55 pessoas, eu não lembro exatamente, acho que é 20 mil pessoas morreram na guilhotina. Imaginem vocês, 55 pessoas morrendo por dia. As ruas da França, elas tinham uma cor vermelha, né? Por causa da guilhotina, né? Dessas pessoas, qualquer um que se manifestasse contrário aos jacobinos, mesmo que fosse revolucionário, mesmo que fosse girondino ou que fosse do pântano, seria guilhotinado, tá? Foi então um período de mortes de pessoas muito importantes, inclusive o rei, né, e a rainha também foram guilhotinados, e o próprio mentor desse momento aí da guilhotina, né, o Robespierre, também foi guilhotinado no final da fase do terror, certo? Então, a fase do terror é bem importante vocês saberem. Olha que legal, eles guilhotinavam e o carrasco levantava a cabeça de quem foi guilhotinado e, olha, tem alguém triste vendo isso? Todo mundo sorrindo, ainda fazendo assim com a mão, né? Oba, guilhotinou mais um, né? A população feliz, porque eles estavam achando que eles iam ficar completamente livres, né? Olha só a nossa liberdade, finalmente. Aí, então, mais uma vez a assembleia para vocês, lembrando girondinos, direita, jacobinos, esquerda, pântano, centro. Aí a gente tem um slide que eu vou colocar, inclusive, para vocês no nosso próximo assunto, tá? Que nosso próximo assunto é o Império Napoleônico, que é chato, tá? Diga-se de passagem. Frutos do Iluminismo. Muitos historiadores concordam que a sociedade contemporânea nasceu do pensamento iluminista. Transformações políticas e econômicas iniciadas na segunda metade do século XVIII deram origem ao modelo de mundo e de sociedade que vivemos hoje, tá? Inclusive, foi lá no começo do Iluminismo que foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Que muitas coisas se assemelham aos direitos do homem e do cidadão que a gente tem até hoje, tá? Embora a liberdade e a igualdade perante a lei não era igual para todos, não sei se a gente pode dizer que hoje é igual para todos, pelo menos lá na lei tá, né? Mas é baseado nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão lá da Revolução Francesa.
Conclusão. O lema da Revolução Francesa foi a liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, pelo curso das ações, pode-se ver que a burguesia, a gente chama de revolução burguesa também, viu, gente? Que a burguesia buscava poder e fazia de tudo para não reconhecer a igualdade de direitos para os pobres. Que estava lá com eles, que foram quem pegou em armas com eles, né? E encabeçou, né? Porque enquanto eles eram os mentores, eles que pegaram em armas mesmo, os pobres, né? Todas as conquistas que seguiram o lema revolucionário foram perdidas. E o povo continuou na condição anterior, que é com Napoleão, que a gente já vai ver. Alguns direitos foram reconhecidos, mas não foram implementados. Apenas a burguesia saiu fortalecida. A população pobre continuou lutando pelos direitos que almejava. Não podemos negar, entretanto, que a Revolução Francesa acabou com os privilégios da nobreza e abriu as portas para a adoção do regime democrático. Aí, eu dei a sugestão para vocês assistirem a videoaula também, que está lá no site do Objetivo, e brinquei com vocês aqui com essa imagem, ó. Em breve, cenas dos próximos capítulos. Olha, professora, feliz da vida, né? Alta, morena, magra, né? Lembrando vocês que a gente tem a Era Napoleônica para ver na próxima aula, tá bom? Então, espero vocês hoje à tarde para tirar as dúvidas no plantão. Façam todos os exercícios referentes à Revolução Francesa para a gente poder corrigir no nosso plantão. Combinado, então? Até mais, pessoal. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Ó, vamos lá, fechar tudo aqui para a gravação. Beijo. Tchau.